Olá, pessoal, como vão? Para quem não me conhece, sou Tainan, fisioterapeuta aqui da instituição. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a traqueostomia, os seus cuidados, a parte de legislação, né? Quem pode ou não realizar aspiração, por exemplo. Então, a gente vai ter essas questões hoje sendo abordadas, tá? Então, o que é a traqueostomia? Então, é um procedimento cirúrgico de ato médico, que o objetivo é criar uma comunicação da traqueia com o ambiente. Então, é uma comunicação é, indicada e necessária em algumas situações. Então, geralmente, a indicação é quando o paciente está com obstrução de via aérea ou o paciente está em ventilação prolongada, de desmame difícil, e aí precisa realizar essa progressão de via aérea artificial. Então, existe três classificações, preventiva, curativa e paliativa. A preventiva, o próprio nome diz que vai prevenir algo. Prevenir, por exemplo, um tumor que irá ter uma progressão e ter uma obstrução de via aérea desse paciente. Então, o médico, né, faz essa indicação. A curativa, a finalidade de manter via aérea pérvia, que a maioria das vezes é devido a um desmame difícil, ou obstrução aguda da via aérea. E paliativo, né, é indicado aqueles pacientes que apresentam, né, um desconforto respiratório, que isso não vai ser resolvido com uma própria intubação, ou paciente intubado evoluir com uma traqueostomia, aqueles que estejam em estado terminal, né, que estejam em paliativos. Então, a indicação global, né, da traqueostomia. Então, a gente vai ser necessário, né, a traqueostomia para permitir uma ventilação mecânica, um paciente sem uma intubação prolongada, liberação de uma obstrução de via aérea superior, permitir a higiene pulmonar ou brônquica, permitir uma ventilação mecânica em pacientes que têm uma depressão de musculatura, por exemplo, um paciente com síndrome de Duchenne, esclerose miotrófica lateral, que eles têm uma progressivo, né, uma redução de força de musculatura. Uma das musculaturas que são afetadas é a musculatura respiratória, e esse paciente, em algum momento, né, da evolução da doença, possivelmente irá precisar de uma traqueostomia, de uma ventilação mecânica para atender a sua fisiologia. E a respiratória, né, a parte que vai reduzir o espaço morto. Então, nós temos para fazer uma respiração normal. Então, o que seria esse espaço morto? Então, o nosso nariz, até chegar na traqueia, existe uma comunicação que vai realizar essa comunicação com o ambiente, com a parte do pulmão, e toda essa parte que vai transitar, né, passar o ar, é considerado como um espaço morto, né? Então, tem uma tabela de indicações em diferentes patologias, especificidade, necessidades. Uma delas é, por exemplo, devido a uma alergia, uma anafilaxia, né, que pode evoluir com um fechamento de glote. O paciente pode necessitar de uma traqueostomia ou uma cricostomia de emergência, ou congênito, né, um paciente que tem estenose de glote, que precisa dessa indicação. Então, uma série de fatores que o médico vai avaliar e fazer a indicação da traqueostomia. Tá? Então, eu vou deixar qualquer coisa, a gente consegue, né, pausar a aula, tirar o print para vocês lerem com calma essa tabela que é bem ampla, né, as indicações, mas que é muito necessário a gente estar também atento a elas. Os benefícios. Então, eu vou ter uma série de benefícios com a traqueostomia. Uma delas é o retorno precoce à alimentação, ou alimentação oral em si. Com certeza, né, isso necessitamos um apoio, um suporte no fonoaudiólogo, realizando essa reabilitação oral desse paciente. Facilidade para realizar a aspiração de traqueostomia, ou da cânula, mobilizar as secreções, visto que eu tenho uma comunicação traqueia em ambiente mais curto, então o paciente com tosse, ou mesmo mobilização, eu vou conseguir a secreção para o externo, para o ambiente externo, diminuir a incidência de pneumonias, então é um caso que a gente precisa verificar, né, dependendo, tem pacientes que têm pneumonia consecutiva,
E aí, uma delas, a gente precisa estar analisando as técnicas assépticas para a aspiração, né? Que se eu contaminar minha lua, a sonda, ou vice-versa, isso posta ter um risco de infecção e, né, prolongar esse tempo de pneumonia. Então, a gente tem que ficar muito atento à nossa prática assistencial. Vai ser mais fácil, né, realizar o desmame ventilatório, visto que a resistência é menor, facilidade também para respirar, para respiração, né? Isso aqui eu tenho um espaço morto e resistência reduzida. Coloquei aqui em destaque, né, que a traqueostomia reduz em torno de 10 a 50% de espaço morto. Então, em relação ao nosso respiração nasal, oral, então reduz esse espaço e fica mais fácil o paciente também ter esse retorno na respiração ativa. Complicações. A traqueostomia pode ocorrer, existe, né, suas complicações, como hemorragia, um pneumotórax, efizema subcutâneo, infecção local, deslocamento da cânula, né, então a gente tem que ficar muito atento quanto à fixação dela, que não pode ser muito frouxa, também pode ser muito firme, até mesmo em questão do circuito do ventilador. A gente, por exemplo, mobilizar o paciente, mudança de culto, banho, esse circuito pode tracionar essa cânula, ou a cânula mesmo fazer girar, e isso pressionar a parede traqueal, ele evoluir com uma lesão, né? Obstrução devido à secreção muito espessa por falta de aspiração, uma isquemia traqueal, ulceração, necrose, uma traqueomalácia. Então, a gente tem que ficar atento. O paciente tem uma cânula plástica com cuff e cuff insuflável. Manter uma pressão de cuff, o ideal é ficar entre 20 a 30 centímetros de água, perdão, de mercúrio. Porque se eu insuflar mais esse balão, eu vou estar pressionando a traqueia, a parede traqueal mucosa, que tem a passagem de vasos sanguíneos, eu vou estar bloqueando essa passagem dos vasos. E aí essa região posso evoluir com uma necrose em si, ou até mesmo a deformação dessa traqueia, e aí eu posso evoluir com essa traqueomalácia. Então, traqueomalácia é uma lesão traqueal que pode ou não ter uma ruptura dos anéis traqueais, e essa traqueia desse paciente vai ficar muito móvel, não vou ter uma fixação da parede traqueal, né? E aqui, posso evoluir com a estenose traqueal, que ela pode não ter uma estrutura mais fixa, e ela pode ter o risco de ter colabamento dessa traqueia, né? Por conta dessa árvore traqueal não esteja mais consolidada, né? Não firme. Além disso, também pode ocorrer uma fisiotráquea esofágica e, sim, a pneumonia devido aos cuidados, ou até mesmo a repercussão clínica desse paciente. As cânulas, a gente tem alguns tipos de cânula, que a gente convencionalmente utilizamos a cânula metálica e a plástica com balonete. A gente tem esse até tipo Cortex, que tem uma outra configuração também, que é uma cânula de plástico, só que ela não tem o cuff. E essa aqui, ela tem um intermediário compatível não, é igual à da metálica, que a gente consegue também a possibilidade de retirar esse intermediário e realizar a higienização dela, né? É uma cânula muito boa, né? Um impulso mais elevado em relação às convencionais que a gente tem, mas é muito interessante por conta desse intermediário. Então, a gente consegue utilizar, por exemplo, o paciente em ventilação mecânica, essa cânula, e ao mesmo tempo a gente consegue desconectar da ventilação, né? Para retirar esse intermediário para fazer limpeza e higienização adequada dela. Além disso, também é interessante, ó, a gente também tem umas válvulas de fala. Na verdade, o fonoaudiólogo utiliza muito essa válvula de fala, que ele auxilia na questão de mesmo da fala, mas também ele possibilita que essa secreção na tosse, em vez de secreção entrar no intermediário, por conta da pressão ter uma válvula unidirecional para inspiração, essa secreção não entra no intermediário quando está com a cama, e essa secreção vai para a via aérea, né, superior, e o paciente deglute, né, eu gosto dessa secreção, e aí a gente consegue ter esse treinamento também dessa parte de reprodução, né, a parte de parte desse paciente. Então, aqui a gente mostrar o funcionamento da cânula, então a gente vê que o espaço, ó,
nariz até chegar na traqueia é um espaço maior em relação a esse da cânula. Então, é o espaço morto, resistência maior, quando eu faço uma respiração via nasal e oral. Então, o posicionamento da cânula vai passar na parte cutânea, de pouso, né? Aqui as anéis traqueais, e até atingir o lumen da traqueia. Aqui é uma cânula sem cuff, e aqui eu tenho uma cânula com cuff. E aí a gente tem esse balonete externo para fazer a verificação da pressão, sempre estar mantendo esse posicionamento de pressão correto, né? Então, as inspirações. Então, a aspiração é retirada da excreção no pulmão, através da câmara de traqueostomia, de forma estéril, com o auxílio do sistema de VAR. Então, o procedimento deve estar de acordo com a necessidade de acúmulo de secreção. Deve ser realizado, então, uma ordem de aspiração correta e necessária durante a nossa atuação. Realizar a aspiração pela cânula, depois a nasofaringe e, por fim, a oral. A gente vai numa fase de, teoricamente, um ambiente mais estéril até contaminado. Se eu tiver, por exemplo, na cavidade oral, o paciente tosse, tem um estilo de tosse e sai secreção pela cânula, precisa realizar a aspiração novamente, a gente tem que trocar, pegar uma sonda nova, uma luva nova e a gente recomeçar o processo, tá? Nunca inverter essa sequência por conta do risco de infecção ao paciente. Em caso de presença de cânula interna, né, como, por exemplo, uma cânula metálica, uma cânula plástica tipo Cortex, deve realizar a retirada dessa cânula para realizar a inspeção e a limpeza adequada dela. Higienização local. Então, a gente tem o lote, e aí a gente vem a cânula. Então, essa cânula pode, ela fica encostado, né, uma parede íntima ali com a pele do paciente. Então, a gente vai ficar constantemente, né, com necessidade de realizar a limpeza, higienização dessa região, né, da ostomia, troca das gases, porque com o tempo, né, pode ser que saia secreção pelo wash, é normal sair, superior ou inferiormente, e isso vai sujar esses gases. Então, é necessário realizar a troca sempre que estiver úmida, da traqueostomia, né, estiver úmida ou suja. E da fixação também é interessante realizar a troca todos os dias, ou desde que tenha sujidade nela, tá? Então, aqui outro ponto que a gente vai reforçar a fixação da cânula não pode ser muito frouxa e nem muito apertada. Se eu ficar muito frouxo, o risco de eu canular esse paciente é muito grande. E se eu ficar muito frouxo e ficar muito móvel essa cânula na parede da ostomia, o risco de eu ter um cisalhamento, né, uma constante movimentação dessa cânula, também posso estar trazendo lesão a esse paciente. E ficar muito apertado, posso correr o risco de isquemia, uma úlcera por pressão ou até mesmo, né, desfavorecendo a cicatrização desse ósseo. Então, uma região entre pele e a cânula deve ser protegida com uma compressa de gás. Então, em pacientes adultos, a gente utiliza duas gases dobradas ao meio, né? Geralmente a gente tem uma ponta que fica um pouco mais de fiapo, a outra que é a borda. Essa borda que não tem fiapo fica em relação encostada intimamente à cânula. Em pacientes pediátricos, geralmente a gente utiliza uma gase dobrada também, tá? E o que eu preciso para fazer a aspiração? Os EPIs necessários, então, caso o paciente tiver aplicação de isolamento, ou aplicação de contato, ou, né, o paciente tem uma tosse forte, então é interessante usar um capote, touca, máscara e óculos de proteção, tá? E a luva de procedimento. Uma luva estéreo, de tamanho compatível com a sua mão ou próximo, sonda de aspiração. Então, pacientes adultos, a gente consegue, né, utilizar uma sonda tranquilamente tamanho 12, 14. Paciente pediátrico, geralmente em torno de 8 a 10, tá? Sonda de soro fisiológico 0,9, 10 ml, mais para a gente lavar a sonda. Lembrando que a gente não faz destilação do soro na cânula do paciente, desde que esse paciente esteja com rolha, uma secreção. A gente tenta introduzir a sonda, só que ela não progride, então momento de técnica, né, que a gente pode estar realizando, fazer um esgotejamento de 5 gotas desse soro,
pressionar quando, caso esse paciente esteja com uma cânula plástica, para a gente também retirar a secreção espessa, olho, né, que é um momento crucial ali para a gente evitar uma emergência devido ao tamponamento dessa cânula. Com os gases estéreis, para a gente fazer a limpeza da sonda, caso for necessário. O embrulho da seringa de insulina, um salve nasal estéreo, para a gente fazer a limpeza do intermediário dessa cânula. Recapitulando, cânula metálica, que consegue retirar esse intermediário, e o cordonete para a troca da fixação. Aqui é um ponto interessante, né, que eu trouxe para vocês, até em conjunto, né, em discussão com a Eliane, aqui da enfermagem, para a gente trazer um pouquinho sobre as resoluções sobre a aspiração. Então, a aspiração é uma técnica estéril, né, dentro do ambiente hospitalar, que a equipe múltipla pode realizar, então, tanto o profissional fisioterapeuta, médico, equipe de enfermagem, podem e devem realizar a aspiração. Aqui no contexto, temos mais sobre a resolução do COFEN, né, do número 557 de 2017. É uma resolução que é de 2017, mas que ainda é vigente, né? Que fala sobre o profissional enfermeiro na aspiração. Então, qual o contexto que esse paciente vai estar inserido, que o enfermeiro que tem que realizar a aspiração, e qual o contexto ele vai estar, que o técnico pode estar realizando a aspiração desde o acompanhamento ou prescrito previamente pelo enfermeiro. Então, no artigo 1º, falar, aprovar no âmbito da equipe de enfermagem o procedimento da aspiração de via superior, perdão, das vias aéreas, né, conforme descrito o presente norma. No artigo 2, vem, os pacientes graves submetidos à intubação traqueal ou traqueostomia em unidades de emergência de internação intensiva, semi-intensiva ou intermediária, ou demais unidades de assistência deve ter suas vias aéreas privativamente aspiradas por um profissional enfermeiro, conforme dispõe a lei de exercício profissional da enfermagem. Então, nesse contexto de emergencial, o enfermeiro tem que realizar a aspiração. Agora, no artigo 3º. Então, os pacientes atendidos em unidade de emergência, sala de estabilização de emergência ou unidades de assistência consideradas como grave. Então, a gente vai lembrar, recapitulando. O paciente, no artigo 2º, falou de momento emergencial, enfermeiro. O momento aqui, que o paciente vai estar no momento, ele está estável, vai considerado grave, mesmo não tendo uma respiração artificial, o enfermeiro deve realizar essa respiração. Tá? E recapitulando aqui, exceto em situação de emergência, conforme a lei, né, de exercício profissional de enfermagem, o código de ética profissional de enfermagem. Quer dizer, se eu não tiver um profissional enfermeiro naquele momento, não tiver um profissional de outra categoria que é habilitado a realizar a aspiração, o técnico tem que estar prontificado também a realizar esse procedimento, né? Para risco iminente de morte desse paciente, ele tem que evitar e estar apto também a realizar esse procedimento. O artigo 4º, os pacientes em unidade de repouso ou observação, unidades de internação ou atendimento domiciliar, considerados não graves, podem ter seu procedimento realizado pelo técnico de enfermagem, desde que avaliado e prescrito pelo enfermeiro como parte integrante do processo de enfermagem. Então, todos aqueles pacientes, a gente tem muita internação na observação, né, pacientes que vêm, tem traqueostomia metálica já em domicílio, vem para o hospital, está estável, o técnico pode realizar esse procedimento. Pacientes estão internados, né, no setor de internações, né, no posto 2, por exemplo, cânula metálica, estável, também o técnico pode realizar esse procedimento. Tá? Então, trouxe mais recapitulando essas normas, mas para a gente ter uma continuidade, né, assistencial desse paciente, e a gente também, talvez não sobrecarregar um determinado integrante da equipe. Aqui, o último e o quinto artigo, os pacientes crônicos em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva em ambiente hospitalar, de forma ambulatorial ou atendimento domiciliar, poderão ser vias aéreas aspiradas pelo técnico de enfermagem. Bom, desde que devidamente avaliado e prescrito também pelo seu enfermeiro integrante da equipe. São algumas resoluções que eu acho que é importante, né? Até a Eliane, em conjunto com
a enfermeira responsável pela equipe também achou interessante a gente estar reabordando essas questões legislativas, para a gente também ter uma disseminação do conhecimento tanto das técnicas de aspirações, mas também quanto à parte normativa desses condutas, né? Espero que tenha ajudado, a gente ter conversado assim, um ponto muito interessante e necessário na nossa assistência. Precisando de alguma coisa, informação ou discussão mais sobre as técnicas de aspiração ou até mesmo a prática, estou disponível para auxiliar. Tá joia? Muito obrigado, até a próxima.